Boa tarde, pessoal. Vamos para a segunda parte da nossa videoaula, né? Para o pessoal teste integral sábado, dando oportunidade aqui, fatores de risco. Os slides a gente monta para que o aluno tenha um entendimento do que acontece no ambiente, né? E comece a despertar esse olhar técnico, até porque ele vai ser um futuro prevencionista e isso é primordial, né, na nossa profissão. Falamos antes do agente agressivo, vamos ver agora o próximo agente, né? Questão dos riscos biológicos, pessoal. A gente vê aí o que é que ele nos traz aí de consequência, né, nas imagens por uma exposição do risco biológico e também a condição de não ter feito uma prevenção correta. Nos ergonômicos, a gente encontra aqui os esforços físicos, posturas forçadas, movimentos repetitivos. Então é outro risco que não tem como não ser percebido na nossa visão técnica, né? Uma situação de risco ergonômico, onde muitas vezes o próprio colaborador não percebe a exposição e a forma como ele está trabalhando, né? E no decorrer do tempo isso vai trazer consequências. O efeito para a saúde são problemas na coluna, né? Dores musculares. Então isso aí a gente sabe que já reflete. Após a jornada de trabalho, o colaborador já começa sentindo, né? E se ele não está sentindo de imediato, achando que não foi atingido, mas que vai ter uma consequência lá na frente, devido à exposição a esse risco, né? Na realidade, a questão da ergonomia é uma questão onde, se fizer certo, você não vai ter problemas, né, em trabalhar, em se prevenir com relação à questão ergonômica. Nos setores aqui a gente encontra as categorias, né? Estivadores, carregadores, trabalhadores de linha de montagem, postos de trabalho mal projetados, em geral e com trabalho estático ou repetitivo. Então, uma jornada de trabalho ali de 8 horas, você fazendo um movimento repetitivo, o seu corpo vai reclamar, né? Lá na frente você vai sentir muito a forma como você está todo dia com o seu corpo, né, trabalhando. Então você vai sentir isso aí muito. Aqui a gravura nos traz aqui o perdão, uma situação no escritório, a forma de pegar um peso, né, e os reflexos aqui onde o indivíduo sente, né, após essa exposição inadequada. Os mecânicos são os acidentes com quedas, acidentes com veículos, acidentes com máquinas, efeitos para a saúde, traumatismos diversos, até a morte. São as categorias, né, os setores aqui. Trabalhadores da indústria da construção civil, motoristas de transportes coletivos, operadores de máquinas em vários setores, como metalúrgico e agricultura, trabalhadores em geral. Então, esse pessoal está sujeito a esses riscos aqui. E só lembrando que a questão da queda, pessoal, ela surge de uma forma que você não espera cair, né? Você não está preparado para cair. Então, vai ter uma consequência. Se foi um ambiente que provocou, então está tudo errado ali naquele ambiente de trabalho, né? Com relação aos riscos mecânicos. Reforçando também aqui com relação aos riscos, nós temos um mapa de risco também, que ele nos traz uma boa orientação dentro daquele ambiente, né? Observando e ele sendo bem feito. Esse risco de quedas e mecânicos, isso a olho o prevencionista sendo bem observador, ele já começa a perceber, né? Aquilo que vai causar uma queda, aquela situação ali está errada, aquele piso,
aquele obstáculo e coisas desse tipo, né? Que no dia a dia, no corriqueiro do trabalhador, ele não está acostumado a perceber, sim só driblar aquela situação. Então aqui a gente vê aqui algumas situações, né? Com relação aos acidentes que podem acontecer. Vias de penetração dos agentes agressores. Então, pessoal, nós estamos expostos aos riscos, não estamos com os EPIs adequados, não estamos respeitando ali o tempo. Então, agora é o corpo só absorver aquela exposição ali. Então, ele mostra aqui o que? A questão via cutânea, via digestiva e respiratória. Todas essas 3 vias são as portas de penetração para esse tipo de agente, que você vai estar exposto inadequadamente. Então, também a gente vai ver aqui limites de tolerância, pessoal, porque mesmo estando exposto, mas com a prevenção, seguindo corretamente os programas de segurança que a empresa tem, com orientações por parte do técnico que siga o seu trabalho, você respeitando tudo isso, ameniza e até evita, né? Essa questão de limites, isso tem que ser bem respeitado, pessoal. Esses limites de exposição. Mas sabemos que muitas vezes isso não acontece. Infelizmente, né? Então, os limites de tolerância são valores definidos em razão da natureza, da concentração, a intensidade e o tempo de exposição ao agente, onde a grande maioria das pessoas expostas a estes limites não sofrerão nenhum dano à saúde durante toda a sua vida laboral. Se tudo for respeitado de acordo com a prevenção, tudo bem. Se não for, então vai ter problemas lá na frente, com certeza, né? O próprio colaborador. Vamos para o ruído. O ruído elevado poderá produzir uma redução na capacidade auditiva do trabalhador. Quanto mais altos os níveis encontrados, maior o número de trabalhadores que apresentarão início de surdez profissional. E menor tempo que este ou outros problemas aparecerão. Então você veja que um ruído aí no ambiente de trabalho não controlado e o indivíduo não estando com os EPIs adequados, as consequências que vai surgir, né, na sua vida. O agente ruído é dividido em 2 critérios, né? Ruído contínuo ou intermitente. O ruído e ruído de impacto. Então vai depender ali da exposição, da função, do ramo de atividade dele, esse tipo de ruído. Pode até acontecer de ter os 2 ou os 3, né, ao mesmo tempo, mas o que vamos observar é que vai existir sempre colaborador exposto, né, a essa situação. Vibração. As vibrações podem afetar o conforto e a eficiência, com consequência a redução do rendimento do trabalho e causar efeitos adversos à saúde. Podem ainda progressivamente causar desordem irreversível das funções fisiológicas. Quando a exposição intensa às mesmas, existe 2 tipos de vibrações, né? Vibração de corpo inteiro e vibração localizada. Então, tudo isso, o colaborador estando exposto, ele vai passar por essas consequências. A radiação ionizante e não ionizante, né? A ionizantes são provenientes de fontes radioativas naturais e artificiais, tais como raio-x, gama, beta, urânio, polônio, césio e etc. A não ionizante são os de natureza eletromagnética, tais como rádio, frequência, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta e laser. Seus principais efeitos no corpo humano causam diversos tipos de câncer, queimaduras na pele ou nos olhos. Os slides estão só reforçando mais o que a gente viu, e com isso vai ficando claro na mente do aluno a questão dos riscos e que ele deve sim sempre observar o que os programas de segurança traz com relação à prevenção a esses riscos, pessoal. O frio, né, é uma atividade, em atividades que trabalhadores estão expostos ao frio, não existem índices que determinam
a quantificação de exposição ao agente, mas consideram-se atividades em ou similar a câmaras frigoríficas, por exemplo, né? Açougues e câmaras frias de supermercados. Também tem que ter um tempo de exposição controlada para esses colaboradores. Na umidade, também não existe limites de tolerância para a exposição ao agente umidade, mas atividades em locais alagados ou atividades em que trabalhadores estejam sempre encharcados, tem-se a necessidade de implantar medidas que minimizam a exposição do trabalhador, né? Galerias de águas fluviais e lavadores de carros são exemplos disso aí. Uma situação aí de prevenção é o tempo de exposição e os EPIs adequados, né, pessoal? Para isso aí, que não deixa de causar dano ao trabalhador, infelizmente. O calor é responsável por uma série de problemas que afetam a saúde e o rendimento do trabalhador. Como eu já falei antes, o nosso organismo não está preparado para enfrentar o frio, o calor, umidade, barulho, nada desse tipo de risco intensamente. Às vezes, por mais simples que seja, ou assim, a exposição mais simples, a gente já se incomoda. Então imagine aí você exposto diariamente por tempos sem respeito, né? Tempos indeterminados, e você tendo que fazer parte disso aí, né? Sabendo que vai ser o único prejudicado, né? Com relação a essa situação. Nos limites de tolerância, a legislação brasileira estabelece que exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, né? A interpretação desses valores dependerá das condições do ambiente de trabalho e a carga térmica no momento da avaliação. Então, é um instrumento que é feito para avaliar esse ambiente e vai lhe trazer um resultado, né, de como está aquele ambiente ali. E daí se vê a prevenção para o colaborador com relação ao calor. Pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões anormais, isto é, pressões ambientes acima e abaixo do normal. Quando as pressões situam-se acima da pressão atmosférica normal, são chamadas de altas pressões, e quando baixas, são chamadas de baixa pressão. Então, a gente sabe que o organismo sente isso aí. Já vai dando reflexo, né? Na própria exposição, o colaborador já vai sentindo logo que algo não está bem. Nos químicos, são considerados riscos químicos os seguintes: poeira, névoas, fumos, gases e vapores, outras substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Então, a gente vendo esse tipo de situação de exposição que o colaborador está, já vamos detectando ali que não está certo, né? Ele tem que estar com prevenção. Tenha uma atitude. Não espere que alguém cuide disso, da sua segurança. Ela está em suas mãos. Principalmente a gente TST, né? Essas atitudes aqui a gente já tem que ter certa, né? Já temos que vir com isso aí à frente. As atitudes seguras da prevenção. Então a gente não pode esperar que alguém cuide da sua segurança. Ela está em suas mãos. E com o colaborador colaborando para a segurança, tudo flui para o melhor. Não espere que a sorte te dê proteção. As suas escolhas são seus maiores EPIs. Então, se o colaborador acha que ele indo fazer aquilo ali, por mais rápido que seja ou não, subiu no nível que ele achou que faz aquilo ali, e não há necessidade de se proteger e não vai se acidentar, então ele está totalmente errado, e se a gente concordar, vamos estar condizentes com aquela situação, né? Então as suas escolhas são seus maiores EPIs. Então, colocar os EPIs, vai se perder um tempo para colocar dependendo, mas que se execute ali com segurança. Não espere o amanhã para cuidar da sua saúde, até porque a gente está exposto agora, vai começar a trabalhar agora. A gente não pode esperar amanhã para cuidar, né?
Há situações aí na vida laboral que uma simples exposição já vai te dar uma causa maior para o resto da vida, né? Com relação à sua saúde. Uma pessoa consciente começa a se prevenir aqui e agora. A consciência muitas vezes e sempre, pessoal, tem que ser plantada, né? A consciência de prevenção no colaborador, começando pela gestão, né? A própria empresa ela tem que ter essa cultura prevencionista. Isso aí já nos ajuda muito, enquanto TST, a exercer o nosso trabalho. Eu costumo dizer que para o meu trabalho dar certo, eu dependo do colaborador fazer a coisa certa, na parte de segurança, né? Então a gente sabe que aí já fica mais difícil acontecer alguma coisa. Se todo mundo tem a consciência do erro, né? Se ele vai errar, o que vai acontecer. Então a gente tem aí alguns métodos que usamos diariamente, que são os DDS, os diálogos diários de segurança do trabalho. Isso sempre reforça nossos cartazes de aviso, né? Espalhados pela empresa, as simpates que porventura vem acontecer na empresa, né? As semanas internas de prevenção de acidente. Tudo isso serve para que vá sempre focando no trabalhador a questão de segurança. Ele trazendo isso para a vida dele, tanto laboral como pessoal, então ele já fica menos propício a um acidente, né, ou a um risco maior. Não espere que as coisas ocorram como previsto, jamais, pessoal. Se a gente não tiver uma atitude, então, por mais que a gente venha prever da coisa positiva, mas a gente tem que dar um passo, tem que ter atitude, né? Principalmente, mais uma vez reforçando, nós como TSTs. Nada é 100% seguro, vamos trabalhar sempre com isso. Eu escuto muito dizer aí, na construção civil que sempre tem alguma coisa, nunca dá para deixar tudo 100%, tal. Tudo bem, isso pode até acontecer, mas se a gente não estiver em cima, não estiver cobrando, vendo essa situação, a gente vai estar dando mais espaço. Trabalhamos com pessoas, cada pessoa tem uma cabeça. A cultura de prevenção tem que ser implantada, porque o trabalhador, quando ele entra na empresa, por mais capacitação que ele tenha ali de uma integração do que ele vai fazer, mas a de segurança tem que vir na frente, né? A questão de prevenção. Ele vai lidar com máquinas, com ambientes, com exposições, ele vai passar a usar um EPI, coisa que ele nem viu ou não está acostumado a usar. E talvez, se ninguém orientar, ele não sabe nem para que serve. Então, a integração é importante nisso aí, junto à admissão dos trabalhadores. Até porque as pessoas capazes e corretas de fazer esse tipo de orientação somos nós, TSTs. Né? Quando a gestão, a empresa tem a cultura de segurança, então tudo vai fluir para o melhor trabalho possível. Então nunca vamos achar que tudo é 100% seguro. Isso é uma dica aí que o slide traz e que você coloca isso na cabeça. Então a gente tem que estar sempre andando, procurando ver se tem alguma coisa errada, se alguma coisa não está normal do que estava antes, como é que está aquele trabalhador para estar exercendo naquele momento, se ele vai partir para uma outra atividade, ver como é que ele vai fazer. Pessoas que não é da empresa, que vieram prestar um serviço, a gente também tem que estar dando uma orientada boa. E as questões de ouvir, que já sou acostumado, tenho experiência, tudo isso a gente infelizmente não pode levar em consideração. A gente tem que ter a consciência de que orientou, né? Para que nada de errado venha a acontecer. Não espere por líderes, faça sozinho, pessoa a pessoa. Então é você, Deus e a prevenção, né? Colocando em prática seus conhecimentos e fazendo valer a nossa profissão, né? Até que segurança do trabalho. Quando a gente mostra para o colaborador a nossa real profissão e o nosso intuito, o que a gente tem de melhor para ele, e ele entende e assimila isso, é uma grande satisfação. Quando o trabalhador vem e lhe diz, olha, aqui o ambiente não está bom, eu preciso trocar esse EPI agora, tal. Então isso mostra que está ficando, que ficou alguma coisa de prevenção na cabeça dele, né? Para ele trabalhar. E isso só vai somar mais o nosso trabalho e a empresa ganha sem acidentes. Tá ok? A gente falou sobre fatores de risco. Anotem as dúvidas, pessoal. Eu vou pedir alguma coisa sobre isso e vou colocar no portal.
lá da escola e tenham todos uma boa tarde.